Quando tento localizar onde surgiu a minha paixão pela geografia, acabo por seguir o rastro até à minha infância. O meu pensamento é assaltado por tão boas memórias. Recordo os mapas que construía com puzzles e legos e de pedir à professora para me deixar ficar na sala de aula durante o intervalo para poder pintar bandeiras de países. Passava horas a observar os mapas dos atlas e enciclopédias que os meus pais me ofereciam. Para mim eram as melhores prendas do mundo. Procurava locais com nomes estranhos, imaginava paisagens, decorava capitais. Sentia-me a viajar, o que naquele tempo era um privilégio para muito poucos. Mas foi quando cheguei ao 7º ano que percebi que a geografia ia muito para além desse conhecimento decorado e enciclopédico. Na verdade, ela rasga horizontes e fronteiras e procura explicar tudo o que acontece na superfície da Terra. Foi aí que passei a compreender melhor o mundo à minha volta, e isso fascinava-me. Sinto que a geografia acabou por influenciar várias decisões no meu percurso, porque me mostrou que explorar o desconhecido pode trazer mudanças muito positivas. E sei que a geografia também teve uma presença magnetizante na vida dos meus colegas. Eles partilham comigo a vontade de trazer o mundo para a sala de aula, para que os alunos o explorem com outro olhar. Mas esta aventura de ser professor e autor de manuais escolares está longe de ser uma tarefa fácil. Nos próximos vídeos vamos contar-lhe os maiores desafios que tivemos de enfrentar. Olá a todos, o meu nome é Hélio Pinho e sou um dos membros da equipa de autores do projeto Planeta da Porta Editora. Quero desde já cumprimentar todos aqueles que nos estão a acompanhar, de maneira especial os apaixonados pela geografia e pelo ensino desta disciplina tão fascinante. Este é um dos vídeos que integra o ciclo formativo intitulado Para Criar Asas em Geografia, Diversificar e Avaliar Experiências de Aprendizagem. Nesta sessão, vamos abordar os jogos de interpretação de papéis, porque acreditamos que podem fazer a diferença no processo de ensino-aprendizagem de determinados conteúdos geográficos. Na nossa prática letiva, enquanto professores, apreciamos todas as ideias que possam ser facilmente aplicadas no contexto de sala de aula. Mas antes de explorarmos um exemplo de aplicação desta metodologia que vamos partilhar consigo daqui a pouco, é importante fazer referência a algumas considerações teóricas acerca dos jogos de interpretação de papéis, nomeadamente as suas principais características, os elementos que os constituem e as grandes potencialidades didático-pedagógicas desta metodologia. Depois, apresentaremos uma experiência de aprendizagem baseada naturalmente num jogo de interpretação de papéis, cuja organização está assente em 3 questões-chave, que de resto norteiam qualquer processo de ensino-aprendizagem. O que queremos que os alunos aprendam, como vão os alunos aprender e, finalmente, como serão avaliados os alunos submetidos a esta experiência. Afinal, o que é um jogo de interpretação de papéis? É uma metodologia que consiste na encenação por 2 ou mais pessoas de um problema ou situação. É conhecida pela designação inglesa Role-Playing Game. Surgiu nos Estados Unidos há cerca de 50 anos, associada a jogos de estratégia.
Mais tarde, vários professores resolveram, em boa hora, trazer para o ensino esta metodologia e atualmente é muito usada nas escolas e noutros espaços educativos. Entre as suas características, gostaríamos de destacar as seguintes: o seu caráter lúdico, capaz de enfeitiçar as atuais gerações de estudantes, já que a exposição de qualquer assunto pode tornar-se bem divertida. Estes jogos transformam a sala de aula num palco dinâmico, onde estudar e aprender é realmente agradável. Além disso, a interpretação é uma simulação da realidade, em que os conteúdos são apresentados da mesma maneira que são aplicados na prática. Os jogos estão assentes também na interdisciplinaridade, porque os participantes agem de acordo com os conhecimentos que possuem das diversas áreas do saber, ou seja, como entendem a realidade. Mas o que é fundamental existir num jogo de interpretação de papéis? Regras, que definem e limitam as ações que os alunos podem realizar. Uma história suficientemente impactante que apresente uma situação ou problema. O enredo, que quase sempre assume a forma de dramatização, e um conjunto de personagens a serem interpretadas pelos alunos. No centro de todos estes elementos está o narrador ou moderador, cujo papel na sala de aula cabe ao professor. É ele quem geralmente delineia e introduz a história, define as personagens, dita as regras e escolhe o enredo. Mas qual é o alcance deste tipo de jogos em termos didáticos e pedagógicos? Os investigadores são unânimes em considerar a promoção da comunicação como uma das maiores vantagens. E aqui comunicação entenda-se a expressão oral e a expressão corporal, quando se recorre a dramatizações. Os jogos incentivam a leitura, porque podem implicar a leitura prévia de textos por parte dos alunos, como forma de melhor encarnarem as personagens. Os jogos desenvolvem o raciocínio lógico e permitem contactar com perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto, como podemos ver daqui a pouco no exemplo que vamos partilhar. Para além disso, promovem a criatividade e a imaginação, competências cada vez mais exigidas no mundo do trabalho. E, por fim, criam oportunidades de interação social e contribuem para diminuir a timidez, tão visível em muitos dos nossos alunos. Posto isto, chegou a hora de lhe dar a conhecer o jogo de interpretação de papéis que a equipa do manual Planeta preparou para os seus alunos. Intitula-se Conferência sobre a Construção de uma Barragem e foi planeada para alunos do 7º ano no âmbito do tema Meio Natural e do subtema Relevo. Aborda a temática da gestão das bacias hidrográficas. Esta atividade pode ser concretizada numa aula recorrendo aos seguintes materiais: papéis das personagens que os alunos irão representar, o quadro e giz ou marcadores, uma grelha de autoavaliação para conhecermos o ponto de vista dos participantes na conferência acerca do seu próprio desempenho e uma rúbrica de avaliação para que possamos avaliar os principais intervenientes na conferência de forma mais objetiva possível. Quais as aprendizagens que se pretende que os alunos adquiram com esta atividade? Na nossa opinião, estas são as 3 aprendizagens essenciais que podem ser desenvolvidas com este jogo. Enquadram-se no domínio 2, problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços geográficos, e no domínio 3, comunicar e participar. Em termos de perfil dos alunos, esta atividade contribui para o desenvolvimento das competências de linguagens e textos, informação e comunicação, pensamento crítico e pensamento criativo e desenvolvimento pessoal e autonomia. Como vamos aplicar esta atividade, então? Numa primeira fase, o professor deve selecionar os alunos que irão representar cada uma das personagens da situação-problema na aula seguinte. Esta escolha pode obedecer a algum critério em particular, ou o professor pode simplesmente questionar a turma se há alunos interessados em participar numa atividade diferente, sem levantar muito o véu. Ainda nesta aula, o professor deve entregar os textos que descrevem cada uma das personagens, pedindo algum secretismo.
para que cada aluno tenha tempo para vestir a pele e preparar o seu discurso o melhor que conseguir. Eis dois exemplos de textos sobre personagens intervenientes na conferência. Quisemos que os textos fossem simples e curtos, mas suficientemente claros nos argumentos que os alunos iriam defender. Assim, enquanto 8 alunos vão ser a alma do jogo, a restante turma será a plateia, mas não uma plateia qualquer, como veremos daqui a segundos. No dia em que ocorrer a conferência, antes da aula começar, o professor prepara a sala, colocando um conjunto de mesas alinhadas na parte frontal, onde se vão sentar os alunos do painel. Assim que começar a aula, o professor toma a palavra e apresenta a situação-problema que será debatida: a construção de uma barragem. A história vai ganhar interesse se nos basearmos numa situação real, ocorrida em Portugal, quem sabe perto da área da escola, ou no estrangeiro. Ainda antes de passar a palavra aos alunos do painel, o professor questiona a plateia sobre se concorda, em geral, com a construção de barragens e pode recorrer à técnica do polegar para cima, quem estiver a favor, ou do polegar para baixo, quem estiver contra a construção das barragens. O mais provável é mais alunos estarem a favor. Depois do professor contar, registra no quadro o número de alunos. Chegou um dos momentos mais aguardados da conferência: a apresentação das personagens. Temos 4 alunos a favor da construção da barragem, o presidente da Câmara Municipal, um empresário do turismo, um habitante da localidade e um agricultor. E teremos 4 alunos contra a construção da barragem: um agricultor, um habitante da localidade, um membro da associação ambientalista e um arqueólogo. Houve aqui a preocupação em criar personagens de diferentes quadrantes da sociedade local, apresentando inclusivamente 2 habitantes e 2 agricultores com opiniões contrárias, para que os alunos não ficassem com a ideia errada de que pessoas com as mesmas profissões ou proveniências têm a mesma opinião sobre um dado assunto. Cada um dos oradores vai expor o seu ponto de vista, tentando não se alongar. Aqui o professor deve exercer o seu papel de moderador e de controlador do tempo. Convém que, no final, a plateia possa colocar perguntas, até para que o professor perceba se estiveram realmente a acompanhar com atenção as intervenções do painel. Em seguida, o professor volta a contabilizar o número de alunos da plateia que está a favor da construção da barragem e quantos estão contra, tentando perceber se verificaram alterações de posição. Pode até aproveitar para questionar esses alunos sobre o motivo de terem mudado de opinião. Antes da aula terminar, os alunos do painel devem preencher uma ficha de autoavaliação, como esta, que vou aqui apresentar. Nesta ficha, o aluno, ou cada um dos alunos do painel, fará classificar o seu desempenho em 3 momentos distintos: antes da conferência, percebendo, ou pelo menos avaliando, se consultou várias fontes de informação para preparar o seu discurso e se treinou o discurso para melhorar a prestação. Vai ainda classificar aspectos relacionados com a própria conferência, em termos de linguagem utilizada, em termos de recurso a conceitos aprendidos nas aulas, em termos de apresentação clara dos argumentos, se conseguiram captar a atenção da turma, se demonstraram entusiasmo durante o discurso e até se estiveram atentos à prestação dos colegas sem os perturbar. No final, vai avaliar alguns aspectos relacionados com o momento após a conferência, nomeadamente se foram capazes de felicitar os colegas pelas suas prestações e se perceberam que o seu ponto de vista tinha evoluído, no fundo, se eles tinham aprendido mais com esta atividade. Voltando aqui à nossa apresentação, o professor pode ainda solicitar, para concluir a atividade, uma tarefa de trabalho de casa, que é a elaboração de um esquema de síntese sobre a problemática da construção de barragens.
Em termos de avaliação, o professor vai utilizar, como aqui já foi dito, uma grelha de autoavaliação, mas também pode recorrer a uma rúbrica de avaliação para medir o desempenho dos alunos do painel. Essa rúbrica inclui um conjunto de 4 critérios de avaliação: linguagem, conteúdo, recolha de informação e argumentação, que traduzem bem, no nosso entender, o que é desejável que os alunos aprendam. E para cada um destes critérios, existem 3 descrições de níveis de desempenho. Se for do seu interesse, pode converter estes níveis de desempenho numa escala de pontuação para efeitos de classificação. E já agora, por que não fornecer aos alunos participantes na conferência uma folha com esta rúbrica antecipadamente? De certeza que o desempenho deles vai ser melhor. Resta-me convidá-lo a experimentar esta proposta e a dizer-nos como correu. Agradeço, em nome da equipa do Manual Planeta, toda a atenção que nos dispensou. Deixe-nos os seus comentários e sugestões de assuntos que gostaria que explorássemos em próximos vídeos. Se precisar de algum esclarecimento ou de solicitar os materiais para concretizar esta experiência de aprendizagem que apresentamos, estamos aqui ao dispor através do e-mail planeta@portoeditora.pt. E, se me permite, gostaria de me despedir deixando o convite para que assista aos outros vídeos que preparamos para si. Este é o nosso contributo para que os professores possam fazer a diferença junto de todos os alunos e inspirá-los a conhecerem este planeta tão especial. Obrigado e até breve.